E aí, meu povo, tudo bem com vocês tudinho? Espero que sim, aqui graças a Deus com nós está tudo bem. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje, gente, eu venho contar um pouquinho sobre mim, como me casei aos 12 anos, como foi a trajetória até aqui, dos 12 aos 30 anos casada, o que eu tirei de experiência, o que eu passei, o que eu superei, como foi, o porquê me casei com os 12 anos, porquê fui mãe na adolescência. Hoje eu tô aqui para contar um pouquinho da minha história, para vocês que é nova por aqui, entender melhor, me conhecer até melhor, né? Gente, não foi só flores, né? Eu passei por muitos espinhos, por muitas coisas dolorosas, e eu te convido a sentar um pouquinho e escutar um pouquinho da minha história, porque talvez o que eu passei, o que eu superei, o que eu vivi, pode inspirar, pode motivar, pode estar salvando até alguns lares, né, que estão destruídos ou está por um fio, né? Meu nome é Rosana, eu moro aqui no estado de Goiás, sou casada com o Cristiano, mãe de Carlos, que é meu primogênito, e mãe do Ícaro, que é o meu caçula. Aqui eu compartilho meu dia a dia na roça, gente, né? Minhas comidinhas caseiras no fogão a lenha, compartilho plantas, compartilho minha rotina, animais e etc. Então, se você chegou aqui agora, seja bem-vindo a conhecer os vídeos anteriores aí, venha conhecer mais um pouquinho da nossa história, meu povo. Então, muita gente, né, quando eu falo que eu me casei com 12 anos e fui mãe também, as pessoas ficam meio chocadas, mas como assim? Por quê? Então, assim, e muitos, né, já me julgam, já falam assim que eu não fui orgulho, né, pro meu pai, como primeira filha, que eu sou a filha mais velha, somos 3 irmãs, que eu não fui orgulho, né? Hoje eu tenho certeza que meu pai e minha mãe se orgulham muito de mim. Então, gente, quando eu tinha mais ou menos 11 anos de idade, eu conheci o meu esposo, né? Na verdade a gente já se conhecia porque a gente estudou numa escolinha junto, mas devido ele trabalhar, ajudar muito o pai, ele parou com os estudos, acho que no 4º ano de escola, e eu continuei nos estudos, né? E mais ou menos com 11 anos, eu era muito amiga da irmã dele, com 11 anos ela me trouxe um recado dele. E eu, gente, era uma criança, brincava de boneca com minhas irmãs, levava uma vida muito rígida, porque meu pai, ele era obreiro de uma igreja. A minha mãe também era obreira, então assim, eles eram muito rígidos, era assim, naquele tempo não podia se cortar uma pontinha do cabelo, sabe? Era uma rigidez tremenda, ainda mais namorar, né? Naquele tempo, tinha que, nossa, era bem puxado. E aí, gente, eu, né, muito inocente e tal ali, eu aceitei encontrar com ele, né? Ela trouxe o recado, eu falei assim, por que não? Quero. A gente marcou. No primeiro encontro, meu pai já descobre. Eu levei uma surra tremenda. E aí, em vez de eu obedecer meu pai, minha mãe, né, escutar os conselhos, que é coisa, gente, que eu quero dizer aqui, que eu não romantizo namoro na adolescência, casamento, gravidez, eu não estou aqui para romantizar, eu estou aqui para contar a minha experiência e contar para vocês quantos espinhos que eu tive que pisar nessa terra pela desobediência lá atrás, né? Porque a gente deve honrar os nossos pais, né? Primeiramente Deus, e aqui nessa terra, acima de tudo nessa terra, honrar os nossos pais, porque ali eu não honrei, né, gente? Eu desobedeci. Meu pai falou que não aceitava o namoro e eu continuei. A gente encontrava escondido, né? E ali, gente, fomos encontrando escondido e a gente levando assim, a gente era simples, né? Mas porém era muita rigidez dentro de casa e eu sentia vontade de às vezes de fugir, sabe? Porque eu sentia sufocada, sentia presa, né? E por isso que eu acho que foi a parte que eu mais desobedeci, assim, sabe? Em questão de namorar, né? Aí meu esposo falou que ia pedir meu pai, minha mãe não. Conversei com meu pai falou assim que de jeito nenhum, que só se eu passasse por cima do cadáver dele, que ele não aceitava, que não aceitava e ponto final. E aí, gente, né, quando meu pai deu por fé, né, já tinha acontecido o que não deveria. E ali quando meu pai descobriu, né, que eu não era mais moça, ele falou que não aceitava eu dentro de casa, né? Aí meu esposo, ele foi pegar um pano para secar arroz lá pro pai dele, lá no povoado. Foi na motinha, né, para fazer um favor pro pai e já voltou casado. Aí meu pai viu ele lá, chamou ele lá na nossa casa, pegou minhas roupas,
falou pra mim que era pra mim ir embora, que ele não me queria mais, não me tinha mais como filha, que eu tinha dado o maior desgosto da vida dele, que ele não queria, me expulsou de casa, né, ficou de mal de mim. E a minha mãe só sabia chorar, porque minha mãe assim, minha mãe gostava de resolver as coisas na conversa, no diálogo. Meu pai não, meu pai já era mais rígido, né? E ali, gente, eu chorei muito. Bateu aquele arrependimento, porque que eu desobedeci. Eu amava demais meus pais, né? Meu pai, minha mãe, minhas irmãs, né? Eu sou a mais velha da turma, tem mais 2 irmãs. E eu amava demais minha família, minha casa, minha caminha, minhas coisinhas. Eu não queria sair dali, né? Aí, mas eu achava assim, que meu pai estava fazendo aquilo só naquele impulso, que depois ele ia voltar atrás e me buscar. Ele falou assim, a partir de agora você vai morar com a sua sogra, eu não te quero mais aqui dentro de casa. E eu fui morar com a minha sogra. Morei com a minha sogra 7 dias. E foi 7 dias muito difícil. Porque quando meu pai chegou comigo lá, eu imagino assim, hoje eu vejo o lado dela, né, gente? Porque assim, imagina, você tá aí limpando sua casa de boa, de repente, você pede seu filho para fazer um favor, quando é filho chega casado e chega com uma pessoa te obrigando a ficar com uma pessoa dentro da sua casa, você tem que sustentar ali, você tem que cuidar daquela pessoa. Para ela foi um choque, né, quando eu cheguei. E assim, eu sabia, gente, fazer o básico. Tipo, minha mãe me ensinou a fazer uma comida, lavar uma vasilha, assim, fazer assim, arroz, um feijão, uma batatinha frita, era o que eu sabia fazer. E lavava vasilha, varria a casa, né? Ajudava a fazer as colheitas das verduras para feira, porque meu pai e minha mãe eram feirantes na época. Mas assim, eu não sabia lavar uma roupa, eu não sabia fazer nada assim, como uma mulher adulta, uma pessoa vivida, não tinha maturidade de nada. Pra vocês verem que eu ainda brincava ainda de boneca, né? Eu ainda tinha boneca para brincar. E daí, gente, meus pais, né, me deixou lá. E eu vi que para minha sogra foi um choque, né? E passei os 7 dias difícil, porque minha sogra me olhava com cara feia, ela não queria me ajudar a fazer nada, ela ficava só falando por que eu não ia para casa de outra pessoa da família, que não ia dar certo, que eu era muito nova, não tinha experiência nenhuma, que o filho dela não tinha idade para casar, sabe? E aí, com 7 dias, um dia eu escutei o pai do meu esposo, que hoje, assim, infelizmente não tá mais entre nós. Aí ele falou assim, ó, eu quero que você desocupa pra mim, eu não quero mais que vocês fiquem mais nem um dia aqui, você caça seu rumo. Você pega essa menina e some, porque eu não sou obrigado de cuidar dela. E ele foi, olhou pra mim, né, meu marido, falou assim, agora que caiu a ficha. Agora nós é marido e mulher e eu tenho que te sustentar. E agora, como é que faz? E eu não sabia nem responder, né? Aí a gente achou um barracão, que o rapaz, o dono da fazenda, moía cana de um lado e tinha um cômodo só assim separado e aqui ficava um moedor, uma parede dividida, ficava um moedor de cana. E a gente foi pra lá, gente, e sofremos demais da conta lá nesse lugar. Porque eu fui pra lá sem experiência nenhuma, eu tinha que lavar roupa na mão, eu não tinha móvel, não tinha vasilha, não tinha nada. Aí meu pai voltou a falar comigo, falou que ia fazer um chá de panela pra mim, fez um chá de panela, gente, pra mim. E eu vou ser sincera pra vocês, eu não ganhei nenhum jogo de vasilha, eu não ganhei nada. Tipo assim, foi um desastre esse chá de panela, né? Aí o que eu ganhei melhorzinho foi um bujão de gás e um colchão, que foi meu pai que deu, né, pra ajudar. E aí a gente ficou nesse barracão, a dona dessa chácara lá emprestou para nós uma tia minha emprestou uma cama, a dona dessa chácara emprestou um guarda-roupa, depois ela foi vendeu ele para nós, era um guarda-roupa de 2 portas, muito ruinzinho, mas nos serviu bastante. Emprestou umas vasilhas dela, uma partilheira e um fogão, né? Era o que a gente gente não tinha nada. Aí nós pegou as nossas trouxinhas, né? E foi, minha sogra me deu um filtro de barro. Aí em um cômodo a gente sobreviveu por 2 meses, né? E aí ninguém queria empregar meu marido. Ninguém dava confiança porque ele era muito novo e todo mundo ficava falando que ele não valia as diárias de serviço, né? Porque ele não sabia fazer muita coisa. Então assim, não empregava ele, né? E aí a gente começou a passar as dificuldades, foi aonde começou a dificuldade. Aí a gente saiu desse lugar lá, que moía cana lá, que foi aquele sofrimento. Nesse meio intervalo já tava com o Carlos na barriga. Aí a gente foi pro povoado, sofremos muito também, porque a gente não tinha dinheiro para pagar o aluguel, passamos muita falta das coisas. E aí a gente não tinha nada pro Carlos. Aí meu pai comprou a casinha, que hoje é minha. Ela era de adobe, de chão, não tinha, acho que nem... Não, tinha energia,
mas não tinha nada assim, sabe? Não tinha porta, era tudo de chão, que ele tinha comprado esse pedaço lá para ele fazer plantação. Ele falou que nós poderíamos ficar lá por um tempo. Eu fiquei lá por um tempo, sem condições de pagar o aluguel. Meu esposo ficava trabalhando em horta de tomate para trazer um pouco de sustento para casa, para quitar energia, quitar água e pôr comida. E já vinha um bebê, né? Aí Deus abençoou que eu consegui ganhar, né, as coisinhas para o Carlos. Ganhei um berço, ganhei um colchãozinho, tudo usadinho, ganhei um enxovalzinho dele, tudo. Deus abençoou também que meu parto foi um parto normal, fui muito feliz, né? Mas aí ele teve uma discussão comigo nesse lugar lá e falou que era para mim desocupar essa casa dele, eu tive que sair. Aí começou, gente, o verdadeiro sofrimento. A gente discutiu e eu tive que sair dessa casa rapidamente. E aí eu fui para um lugar onde não tinha energia, onde não tinha água encanada, aonde morava, eu creio que era um bruxo nesse lugar. E não tinha água, não tinha energia. Era um casarão, só tinha galinha morta assim nos quintal. E eu tinha que tirar água de cisterna. Meu esposo estava sem serviço, sem leite para criança. Eu não sabia o que fazer, eu lavando roupa na mão, eu tirava a água de cisterna, a cisterna era muito funda, saía aqueles vermão assim de dentro da cisterna. E aí começou a vir a fome, começou a vir a chuva, não tinha gás, fogão de lenha não acendia. E a gente passando dificuldade, sem serviço, ninguém dava voto de confiança. Aí meu sogro conversou com a dona lá do lugar onde ele morava, ver se o meu esposo ajudasse a tirar o leite, ganhava ali uns meio litro de leite. Aí a gente passou fome mesmo, sabe? No fundo do quintal lá desse lugar onde a gente foi, tinha uns pés de abacate. A gente comia esses abacates sem açúcar, sabe? Dava esse leite sem açúcar pro Carlos. Muitas das vezes azedava porque a gente não conseguia acender o fogo. Gente, sem energia, a casa molhava inteira. E aí tinha um quarto que era trancado. Conseguiu serrar o cadeado, conseguiu entrar. Gente do céu, tinha tanto livro de feitiçaria. Tinha tanta coisa de simpatia. Tinha corrente de escravo. Tinha boneco com agulha. Tinha cabeça de boneco. Tinha tanta coisa horrorosa que eu passei mal. Quando eu vi, eu falei, não, tira eu daqui dessa casa. Eu estava num terreiro de macumba, né? Quando nós foi pra lá, tinha muita mesmo galinha preta, sabe? Assim, ó, no quintal morta, sabe? Tipo que fosse sacrificada. E aí eu falei, estamos num terreiro de macumba, vamos embora. E aí eu tinha lavado umas roupas na mão, gente, deixei no arame, que era as únicas coisas que o Carlos tinha, porque tava tudo mofando dentro da gaveta desse guarda-roupa. Que estava chovendo demais e ele tomava muito tempo de mim e para tudo eu tinha que ficar tirando água de cisterna, né? Aí eu peguei e deixei essas roupas, lavei essas roupas, sabe? Pus bem cheirosinha no arame e a gente saiu para conversar com meu sogro, ver se arrumava um outro lugar para nós mais perto dele lá, sabe? Para nós mudar. Quando a gente chegou em casa, não tinha uma peça de roupa, tinha roubado tudo. Aí juntou a família, ajudou para comprar as roupas para ele, pro Carlos, né? E ali, gente, foi aquele sacrifício. Um sacrifício enorme. E daí, nesse meio intervalo, a gente foi pra outra casa e foi mais dificuldade. Fomos, acho que nós fez mais ou menos, gente, umas 30 mudanças na vida, ou mais. Porque a gente não parava, sabe? De um lugar as pessoas chutavam, ia pro outro, as pessoas chutavam. Até que a gente arrumou uma fazenda para ganhar, né? A gente arrumou uma proposta de uma fazenda para a gente ganhar por mês, trabalhar lá para ganhar por mês. Quando a gente chega nessa fazenda, a gente chegou, eu falei, não, tá bom, pelos lugares que eu já morei, tá bom, tinha pelo menos energia, mas quando você olhava pro telhado assim, você via as estrelas. Não tinha banheiro, tinha uma privada, lá no fundo do quintal, não tinha banheiro. O patrão era um carrasco, judiou muito de nós lá, falou muito mal de nós, exigia muita coisa. E a gente começou a passar dificuldade lá também. E aí eu pensei, nós não vai ter, né, felicidade na nossa vida, porque assim, nós saía de uma luta, caía numa batalha. Nós aguentou muito não, ninguém vendia fiado, todo mundo humilhava. Se nós estivéssemos numa roda assim com algumas pessoas, as pessoas cumprimentavam, pegavam na mão de todo mundo, mas nós não. Meu esposo ia trabalhar as diárias para os outros, assim, às vezes quando surgia, né, algum serviço, falava, quanto tempo que vai faltar para sua mulher morrer de fome? Você não é homem para sustentar sua família. Sabe, a gente passou muito tempo vivendo de R$ 80 de Bolsa Família.
Há muitos anos a minha Bolsa Família foi cortada, eu nunca mais recebi, a gente viveu praticamente Bolsa Família e troca de serviço em troca de um alimento, em troca de uma cestinha básica, sabe? De del em del, de canto em canto. Então o Carlos passou uma vida assim, a infância dele muito sofrida, vivenciou muito pedaço difícil com nós, fome mesmo, não tenho vergonha de dizer que eu vivi a fome. Se hoje, gente, eu faço muita merenda, faço as coisas assim, gente, hoje eu priorizo muito, primeiramente Deus, minha família e o alimento, porque faltou na minha mesa. Por várias vezes, não tinha mesmo de comer. Comer mamão fermentado, já cheguei beber somente uma água morna para dar conta de passar a parte da manhã. Já cheguei, sabe, assim, comer abacate, igual eu falei que sem açúcar. Já cheguei a viver mesmo assim, ó, fome mesmo, né? Nós não se envergonha do que a gente passou. Né? Tudo serviu para hoje a gente testificar como que Deus muda a vida da gente. Como que quando Deus quer, gente, Ele transforma. Ele faz um giro que nem nós mesmos acreditamos. E aí, gente, a gente foi para outra fazenda, né? A gente foi mandado embora dessa, que nós foi muito humilhado. Aí a gente foi mandado embora, a gente foi para uma outra fazenda. Nessa outra fazenda, eu senti que tinha uma luz no fim do túnel. Eram pessoas maravilhosas. Até hoje, né, pessoas maravilhosas, aonde construiu uma casa para nós morar, onde nós trabalhamos 5 anos e meio para essas pessoas. Aí meu esposo tirava muito leite na mão, tirava acho que 300 litros por dia na mão, não tinha ordenha, mas as pessoas eram tão boas, nós tinha fartura, tinha alimento, tinha leite pro Carlos. Aí veio o Ícaro, né, veio o Ícaro para aumentar a família. E aí a gente viveu lá nessa fazenda bastante tempo, né? Fomos muito felizes, conquistamos algumas coisinhas de dentro de casa, fazia nossa compra do mês. Foi lá que eu fiz a minha primeira compra no supermercado. Devido ao cansaço, né, gente? A gente teve que sair, teve que ir embora dessa chácara. Aí a gente foi para uma outra chácara, a gente caiu numa cilada, que era um homem assim, sem juízo, sem cabeça, que nos enganou, nos fez uma proposta. Com uma semana que nós estava lá, ele mudou totalmente a história. Aí nós teve que ir embora dessa chácara. Fomos para uma outra chácara também. Passamos por um problema terrível, que foi aonde o Carlos, né, tinha mais ou menos, acho que uns 7 anos, 6, 7 anos, ele desapareceu. Tinha uma mata enorme nesse lugar e o Carlos desapareceu, quase morri, né? Com isso que aconteceu, a gente conseguiu encontrar ele, mas foi um sufoco muito grande. Aí nós tomamos trauma desse lugar, a gente foi embora desse lugar também. E aí também, gente, teve uma parte da minha vida que eu passei pela depressão, que foi uma das partes mais difíceis da minha vida. Eu estava passando por um momento muito difícil, nós estávamos passando por um momento financeiro precário, onde eu não via saída para a nossa vida. Onde eu achava assim, ó, não vai ter mais jeito, né? É o fim. Pensei até em tirar a minha vida. Porque, gente, eu passava o dia todo sentindo mal, eu passava a noite, para mim passar a noite eu teria que tomar remédios controlados. Eu ia para a cidade, corpo de bombeiro me levava para o hospital, minha pressão era lá nas alturas, eu tinha sensação de morte 24 horas, eu tinha medo de tudo, medo de tomar uma água do meu filtro, medo de pegar algo da mão das pessoas, medo de tudo. Para completar a história, quando a gente foi para uma chácara, que foi aonde eu tive essa depressão, teve uma tentativa de roubo. Não roubaram nada, mas mexeu, fez um estrondo na casa onde a gente estava. E eu, como se diz, aí que o pânico, a ansiedade, a depressão veio tomar conta mesmo. A gente morou lá uns 6 meses nesse lugar. E eu vivia com medo, eu precisava de remédio para dormir, remédio para passar o dia, chá o dia todo, suco o dia todo. E quando era durante o dia que eu não conseguia dormir, porque o remédio para dormir mesmo a gente tomava só à noite. Aí eu falava com Deus, Deus, eu só quero ver a noite, eu quero que chegue a noite logo, porque o dia para mim é uma tortura. Eu preciso que chegue logo a noite para mim dormir. Eu não quero ver o dia. E aí, gente, foi uma das partes mais difíceis da minha vida, né? Quando eu tive que conviver com isso, tomando remédio controlado, indo para os hospitais, consultando com psiquiatra, e passava muito mal, tinha muitas crises, não conseguia cuidar da minha casa, nem da minha aparência, não conseguia visitar a igreja, tinha medo de tudo.
pavor de tudo. E foi aonde Jesus veio, né, e me libertou, me tirou ali daquele lugar que eu tava, me libertou totalmente, tirou os remédios controlados de mim. Graças a Deus, hoje eu não preciso mais de remédio controlado. Jesus preencheu aquela tristeza, aquele vazio, aquele medo que existia dentro de mim. Ele preencheu com alegria, né? Foi na época que eu tentei até suicídio, tentei tirar minha própria vida, porque eu achava que tudo era o fim. Mas se você está passando por isso, gente, por algum momento difícil na sua vida, de depressão, ansiedade, que só quem passou ou passa sabe do que eu estou falando, que é uma coisa muito difícil. Vocês estão passando por isso, tenha fé, vocês vão sair dessa. Assim como Deus me tirou lá do fundo do poço, Ele também vai tirar vocês do fundo do poço. Ele também vai reerguer, Ele vai dar alegria, Ele vai dar vontade de viver, Ele vai renovar suas forças, Ele vai te tirar esses remédios controlados, tá? Porque eu sei que tem muitas pessoas no mundo que às vezes necessita de um remédio para dormir, para passar o dia, porque não acha mais alegria. Mas saiba que Jesus é a nossa verdadeira felicidade. Sem Ele, não tem como ser feliz. Mas a partir do momento que você deixa Jesus entrar na sua casa, na sua vida e fazer morada, você vai encontrar a verdadeira felicidade. Ele vai te fortalecer, Ele vai te dar força para você vencer. Não é do dia para a noite, mas vai passando dia após dia, vocês vão ver as coisas acontecerem nas suas vidas. Se você está pisando num deserto, espinhos, vocês estão enfrentando cobras, escorpiões, leões, falsidade, mentira, engano. Eu vivi isso tudo. Eu vivi, eu aprendi, vivi a humilhação, vivi a fome, vivi a miséria. Mas hoje Deus não permite mais isso na minha vida. A gente tem dúvida como eu consegui a minha casa no povoado. A minha casa, gente, foi através dos meus pais, né? Que com o passar do tempo tinha muita briga. A minha mãe abandonou o casamento dela, foi embora para a cidade. E meu pai ficou no povoado. Então, eles tinham a casa que eles moravam e essa que eu contei para vocês no começo. Casa feita de adobro, né? De barro. E ela foi construída no puro barro. Não tinha, assim, era simplesmente ele comprou aquele pedaço para ele plantar as coisas para fazer a feira. E ali, ele, na separação, ficou esse lado para minha mãe. Aí a minha mãe foi e doou para as filhas, para as três, que era eu e as minhas duas irmãs. Aí uma das minhas irmãs casou assim, melhor de vida, né? E cedeu para outra caçula. Aí a caçula foi, com o passar do tempo, se casou e ela queria que eu comprasse a parte dela. E eu não tinha condições de comprar a parte dela. Morei 7 anos, praticamente, para que Deus me desse a condição de comprar a parte dela. Que aí eu ficaria com a casinha e o quintal para mim. Dentro de 7 anos, Deus me honrou, consegui comprar lá o pedaço do lote. E aí a gente oramos muito a Deus, conseguimos a primeira reforminha dela, que foi só passar um cimentinho vermelho no chão e passar um reboco com a pintura, né? Aí com o passar do tempo, quando a gente veio aqui para essa chácara, a gente conseguiu, juntamos dinheiro, eu comecei a trabalhar de faxineira na cidade. Eu ia 4 vezes por semana, tomava conta da minha casa, tomava conta da casa dos patrão, porque aqui tem a sede que eu tomo conta. Aí tomava conta aqui, tomava conta na cidade, trabalhava até dia de domingo. E eu e meu esposo, assim, ó, na luta mesmo. Aí ele cuidava da alimentação daqui de casa, das continhas. E eu tomava conta de juntar o dinheiro para a gente reformar a nossa casa, que é como tá lá hoje, né? Foram, então, 2 etapas para estar da forma que tá lá hoje. Aí a gente conseguiu juntar um dinheiro para reformar a nossa casa no povoado. A gente conseguiu reformar, a gente teve muita ajuda também. A gente teve os pedreiros que foram parentes nossos, então fizeram um preço bacana. O servente do pedreiro também era tio do meu esposo, fez um preço bacana. Meu esposo também deu muita dia de obra lá também. E a gente conseguiu reformar a nossa casa, conseguiu o valor, conseguiu reformar. E hoje tá lá aquela benção. E foi assim, gente, um pouco da minha vida, um pouco da trajetória, de tudo que eu vivi, tudo que eu superei. Resumindo, eu já vivi, né, convivi com a falsidade, com a humilhação, com a miséria. Já convivi com cobras e escorpiões, já pisei em espinho, passei pelo deserto, mas eu venci.
E não vai ser diferente também com a sua vida. Seja qual problema, seja qual situação que hoje você vive, saiba que existe um Deus que está no controle da sua vida e da sua história. Como Ele transformou a minha. Ele me deu minha casa, que eu jamais imaginava ter uma casa. Ele me deu uma casa. Ele me deu uma família estruturada. Ele libertou meu esposo da bebida. Ele me libertou da depressão. Então, hoje, graças a Deus, eu falo com minha família, eu falo com meu esposo. Eu já acho tudo que eu tenho suficiente. Porque, assim, não falta o pão de cada dia na minha mesa. Eu tenho um casamento hoje abençoado. Graças a Deus eu não fui tola, né? De ter deixado o meu lar ser destruído. Eu tenho meus 2 filhos, que é a minha maior riqueza. E, gente, só de nós ter saúde, de nós ter o nosso lar, nossa casinha, nossa família... Só de nós viver, né, com saúde, ter Deus na nossa vida, nós já tem tudo. Então, hoje eu agradeço muito a Deus por tudo que eu vivi, tudo que eu superei. Eu agradeço muito a Deus mesmo, que tudo que eu vivi hoje serve de testemunho. Só serviu para me fortalecer, só serviu para mim me se tornar a pessoa mais forte e abençoada. Graças a Deus, hoje eu sou uma pessoa feliz com o Senhor. E é isso, meu povo, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Um beijo para vocês tudinho. Amo vocês. Tchau. Até o próximo vídeo.